Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como a escola pode incluir, envolver e explicar as famílias típica e atípica. Se você não sabe, família que é atípica, ela é uma família que tem os seus filhos com algo referente a algum diagnóstico, como TDAH, dislexia, descalculia, TOD, enfim, entre outros tipos de algo neurológico ou então em questão de alguma deficiência. Vamos entender também sobre o contexto, que é muito importante falar sobre a aprendizagem, a forma de estimular essas crianças, como é que a escola precisa acolher, inovar e fazer com que a inclusão ela seja direcionada de uma forma dando intencionalidade para o acolhimento da família que precisa desse suporte, sendo típica ou atípica também. Então a gente precisa ter em mente em questão do acolher, incluir e inovar, favorecendo o professor, capacitando a sua equipe pedagógica, falando sobre o que de fato seria os tipos de transtorno do neurodesenvolvimento, crianças que apresentam esse diagnóstico quando é apresentado para a escola. Como é que os professores eles precisam acolher essa criança? Não é só favorecer, falar que está incluindo essa criança, não é preparar só o ambiente e acabou. É um processo que precisa de um conhecimento mais aprofundado. Eu sou formada em pedagogia e eu faço formações para professores também, formação continuada para professores que acolhem, inovam e incluem. Eu tenho uma especialização em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicanálise, enfim, entre outras especializações. Se você quer conhecer meu trabalho, é só acessar o site www.edinalpsicopedagoga.com ou meu Instagram, Edinalva Psicopedagoga. E eu faço um trabalho também com os pais, orientando nesse formato de acolher os pais e orientar também a forma de trabalhar com os seus filhos, estimulando, vivenciando para potencializar essas habilidades em casa. E na escola especificamente, a família precisa estar inserida no contexto educacional para que seja acolhida e explicada tudo o que acontece. Então, eu trabalho na educação desde 2012. Então, de lá para cá, eu já tive e venho tendo muitas experiências em vários contextos que vem acontecendo sobre a inclusão, principalmente crianças que precisam de um suporte maior. Então, uma criança que ela é diagnosticada com autismo, principalmente em nível 2 e 3, que precisa de um suporte, esse suporte de um profissional qualificado, que fica ali ao lado dessa criança, que pode ser AT, pode ser outro tipo de profissional que esteja ali, né, fazendo aquele acolhimento com essa criança, incluindo ela nesse contexto. Esse profissional precisa também ser atualizado sobre o comportamento, sobre adaptações, sobre a comunicação, sobre a desregulação, né, do socioemocional quando essa criança apresentar, falar sobre previsibilidade, ou seja, a escola como um todo, ela precisa exatamente orientar essa família do que de fato pode acontecer. Quais são os sinais que essas crianças, ela pode sim apresentar nesse ambiente, né? Porque tem outras crianças, tem outros barulhos, outros sons, outros acordos, outros comandos, coisas que em casa não tem. Então fica muito difícil, desafiador para ambos lados, tanto para a equipe pedagógica, como também para a criança e a família. Então a escola precisa trazer exatamente essa comunicação de uma forma que leve essa informação e ao mesmo tempo, levando essas informações, leve também um acolhimento. Tem que acolher essas famílias, acolhendo, dando informações, feedback, resultados, fazendo formações para os professores, palestras, oficinas para os pais, trabalhando também, orientando os pais também como trabalhar em casa, como ajudar essas crianças em casa, com rotina, com combinado. Isso é muito importante porque vai regular o socioemocional dessa criança e a gente vai favorecer mais ainda o ensino-aprendizagem de qualidade. Então a gente precisa exatamente entender que a escola é um ambiente que ele é uma aprendizagem em conjunto. E essa aprendizagem em conjunto não é uma aprendizagem tradicional, onde todo mundo é considerado normal e tem que ensinar dessa forma para todo mundo. Não, não é nesse contexto, não é nessa visão. Até porque estamos falando de educação. E quando falamos sobre educação, a gente precisa exatamente ter em mente que educação é um processo
que cada indivíduo vai mudar, vai passar por evoluções. Até o professor, como os pais, como a criança também, a equipe da escola, enfim. E essa mudança é gradual, mas é uma mudança que precisa ser em conjunto. Todo mundo precisa desse apoio, desse suporte. Eu estou aqui exatamente para te orientar, você que é mãe, você que é pai, você que é diretora, coordenadora, professor, que a gente possa utilizar esse nosso conhecimento para unir o ensino-aprendizagem, unir essa diversidade. E trabalhar com a diversidade é favorecer uma inclusão consciente, de qualidade, acolhedora. É muito desafiador tanto para o professor, como também para essa criança e para as famílias. Eu compreendo muito bem porque eu também sou professora, eu sei como é. Mas a gente precisa ter em mente exatamente a forma da gente acolher, entender. Quando você entende e você sabe os sinais do que de fato pode acontecer, a causa, a consequência, isso favorece para você poder trazer uma estratégia melhor. Uma estratégia, uma solução, um método. Então tudo é conversado, tudo é orientado e tudo precisa ser feito de uma forma gradual, adquirindo aquela habilidade com a criança, com os pais, com os professores. A gente vai ampliando. Então, o que seria interessante agora a escola fazer, né? E a família também. A escola precisa trazer formações, palestras, oficinas, tanto para os professores como para os familiares também. E os familiares precisam trazer o seu feedback, precisa trazer o que de fato é interessante mudar, como é o seu filho, o que é que o seu filho fica mais desregulado, falar, ser claro, ser transparente. Os pais precisam trazer exatamente quem é o seu filho, o desenvolvimento, o comportamento, como é que ele se sente quando acontecem tais coisas, ter uma ficha, ter uma lista, porque isso vai agregar mais ainda em questão, tanto a escola compreender, entender melhor quem de fato é essa criança, como também a família vai se sentir acolhida porque sabe que a escola já tem ali as informações do seu filho. Olha só como fica muito leve para ambos lados. Leve no sentido de ter essas informações, de ter esse conhecimento. A família sabe que a escola já conhece quem é o seu filho, por conta do que foi passado pelo feedback, e assim a escola vai identificar melhor os sinais, como essa criança vai apresentar, em quais momentos, enfim. Isso favorece mais ainda. A comunicação precisa ser transparente. Uma comunicação que venha trazer exatamente o acolhimento e favorecer ambos os lados. Tanto a família típica como a atípica também, principalmente quando a criança que desregulou pode apresentar um comportamento de bater, de xingar, de empurrar, ou seja, criança que tem TOD, transtorno opositor desafiador, pode ocorrer também questão dessas situações. O autismo nível 2, nível 3, a depender da forma como ele desregule, não é que ele vai bater, que ele vai agredir o outro, mas a forma como ele vai fazer tais movimentos pode sim pegar no outro. Então a família às vezes não sabe como aconteceu aquele episódio, não sabe o que foi de fato, como ocorreu, mas ela tendo esse conhecimento previamente, olha só, na formação que a escola me passou, na formação que a escola trouxe, é esperado que isso pode acontecer. Isso aconteceu. Eu vou fazer o que agora com o meu filho? Eu vou acolher o meu filho. A escola vai fazer o acolhimento também da criança, acolhe a criança, se tiver uma equipe, né, com psicólogo, com psicopedagogo, enfim, tenta acolher também essa criança, tenta trazer um trabalho, né? Tudo amarradinho, tudo organizadinho esse trabalho. Como seria esse trabalho amarradinho? É um trabalho que fez na escola, quando a criança apresentou esse comportamento, leva para a família, para dar continuidade também. Olha família, olha mãe, olha pai, hoje aconteceu isso, vamos trabalhar assim, vamos estimular dessa forma, vamos fazer essa intervenção assim também em casa. Ou seja, leva o que de fato aconteceu para que a família dê continuidade em casa. Olha como vai ficar melhor, leve, transparente para todo mundo. E é assim que a gente precisa. Então, um grande beijo, até mais. E vamos favorecer com que a inclusão seja uma inclusão com direitos para todos.